Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costumes, vamos passar aí o telefone do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, Rua Santa Catarina, número 80, na sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E, de costume, também não deixamos aqui de colocar a doutora Luciana Mello, tecladista e cantora. Então você aí que vai presentear uma cerimônia de casamento ou vai participar na cerimônia de casamento, faça contato aí para a doutora Luciana Mello pelo 99967-6276, 99967-6276. O nosso WhatsApp, você está vendo aqui na barrinha, é o 98451-3033, 98451-3033. Mande alguma sugestão, fale conosco, vamos interagir. Agradeço aos que já têm mandado aí os seus recados e os próximos que virão a gente já agradece antecipadamente. Estamos passando aí por uma nova movimentação na sociedade, dentro da chamada pandemia do Covid-19, que é a liberação do uso obrigatório de máscaras em lugares públicos e ou fechados. Como essa política ficou a cargo dos governadores e prefeitos, então algum estado já está mais adiantado, outro está começando a fazer, e algumas prefeituras já liberaram, outras estão liberando. Então nós já temos aí várias cidades pelo Brasil que já o uso de máscara em local aberto não é mais obrigatório. E em outras, além de ser em lugar aberto, o lugar também considerado fechado também não é mais obrigatório. E em outras, lugar aberto é facultativo, não é obrigatório, e lugar fechado é obrigatório. Como nós falamos aqui sempre em lei, né, que o nosso programa é baseado em lei, então o advogado sempre é um questionador, né, ele abre sempre portas para questionamentos, para novas teorias, teses, né, e está proibido em alguns lugares ainda é, né, obrigatório o uso de máscara em lugar fechado. E o que vem a ser lugar fechado? Quando você entra numa loja, não é um lugar fechado. Se as portas estiverem abertas, não é lugar fechado. Um shopping, não é lugar fechado. Lá as portas são abertas e a circulação de ar, além do ar-condicionado. Então, o que seria lugar fechado? Né? Um cinema, um teatro, esse sem dúvida, né? Então é muito questionável, né? Então, não, mas você entrou na loja, entrou no estabelecimento comercial, tem que colocar máscara porque é um ambiente fechado. Então, mas se a porta estiver aberta, não é um ambiente fechado, é um ambiente aberto. Então existem essas controvérsias ainda. Mas o que acontece na realidade é que vai ser tudo liberado. Porém, né, tem o outro lado da moeda. É facultativo. Quem quiser usar máscara pode usar. Local aberto, lugar fechado, dentro de casa, qualquer lugar que a pessoa queira usar. Esse costume é cultural no Oriente, Japão, China, Coreia. As pessoas lá, quando estão gripadas, resfriadas, elas colocam máscara para que aquele vírus daquela gripe não passe para outras pessoas, né? Ou pelo menos dificulte a passagem. Então é uma questão já que já está na cultura daquele povo. Agora, com a pandemia, que o brasileiro e grande parte do mundo, né, passou a usar esse tipo de proteção, que também é questionável, né? Existem aí estudiosos que falam que protegem, outros dizem que não protegem, outros dizem que protege contra uma coisa e não protege contra a outra, outros dizem que é 50%. Tem também controvérsia de todo tipo de a favor, contra, mas
No período que é obrigatório, a gente, como cidadão, a gente deve cumprir as normas, as ordens. Mandou colocar em via pública, a gente coloca, lugar fechado a gente coloca. Agora é o reverso. Aquele que quiser continuar, é facultativo, pode usar. Ninguém vai ser proibido de usar máscara. Muitas pessoas até já acostumaram com isso. E vão continuar fazendo, nada impede. Então, mais um passo aí, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia deixou de ser uma pandemia do Covid-19, passou a ser uma endemia, uma coisa menor, mais restrita, controlável, né? Devido aí a baixa incidência de óbito e de contágio, né? Comparado aos picos que tivemos aí de 2 anos para cá, e devido também aí à vacinação em massa de toda a população mundial, né? Então também é outra controvérsia, né? A vacina protege 100%? Não. Quantos por cento? 50%, 80%? Quem vacinou não pode ficar tranquilo que não vai pegar Covid? Não, já tem muitos e muitos casos que a pessoa vacinada com 1 dose, com 2 doses, com 3 doses pegou Covid. Outros casos pegou Covid e morreu. Tudo muito relativo, né? Além da vacina, depende também do organismo da pessoa, né? Então, são muitas teorias que sempre vêm aí sendo surgem através dos dias, né? A respeito desse determinado assunto. Mas, graças a Deus, as coisas estão voltando à normalidade no que diz respeito aí a esse controle e essa tranquilidade que a população está tendo agora com relação à pandemia que deixou 2 anos o mundo paralisado, né? Então hoje nós estamos com inflação no mundo inteiro em decorrência da pandemia. Hoje nós temos aí dificuldades de toda a ordem em decorrência da pandemia. Então, uma coisa que afetou todo mundo. Nós tivemos o lockdown, para tudo, fecha tudo. Se para tudo, fecha tudo, não produz, não vende. Aí depois abre somente uma parte, outra parte não abre. Um transtorno de toda a ordem. Então essas coisas ainda demoram para se encaixar, para se chegar no jeito, né? E se não bastasse, nós mal saímos de uma pandemia, vem agora essa chamada guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, que no meu entendimento não é uma guerra, é uma invasão devido à desproporcionalidade de um exército que é considerado um dos maiores do mundo, está entre os 3 maiores do mundo, contra uma república praticamente que não tem condições de fazer frente a um armamento daquele jeito. Então é uma invasão, não é uma guerra, porque não existe aí do outro lado uma força que possa se fazer frente àquilo, né? Eles entram levando tudo, infelizmente, aí nós estamos vendo cenas aí de pessoas, crianças, velhos morrendo devido a esses ataques, né? Mas vamos falar das novidades aqui da área do direito, da área das leis, dos projetos de leis tramitando lá no Senado, na Câmara Federal, de assuntos que dizem que respeita a nossa vida, a nossa convivência. Agora já começou a valer o famoso 0303. Mas o que é isso 0303? A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, está trabalhando para evitar a prática de ligações indesejadas ao consumidor e para isso edificou um procedimento operacional que estabeleceu o prefixo 0303 para o serviço de telemarketing ativo pelas prestadoras e a sua doação pelo serviço de telemarketing. Iniciou na quinta-feira, 10 de março, para as redes de telefonia móvel. Para os telefones fixos vai começar a valer a partir do dia 8 de junho também, com a mesma numeração padronizada. Tá? O que vem a ser isso? Pessoal, hoje, todo mundo tem telefone celular. A pessoa está no dia a dia lá, toca um número. Você olha, não está dizendo ali quem que é, não é pessoa que está relacionada lá no seu arquivo, nos seus contatos. Você atende, às vezes você está ocupado, está dirigindo, está fazendo algum tipo de atividade. É telemarketing. Está vendendo, é para vender alguma coisa, prestação de serviço.
Aí você ainda gasta alguns minutos ali para falar que não quero, que não quero, que não quero. De repente toca outro número. Você vai atender porque você não sabe o que é, né? Vai lá, telemarketing de novo. Vem a moça lá com a conversa para vender, oferecer isso, oferecer aquilo outro. Isso causa um transtorno danado, muitas reclamações. Então, o que a Anatel fez, a Agência Nacional de Telecomunicações? Instalou o 0303. O que é isso? Toda vez que você receber uma ligação que for de telemarketing, vai vir no início do número 0303. Já está valendo desde o dia 10 de março. Eu já pude comprovar no meu celular que uma ligação dessa, quando eu olhei, 0303. Falei, já é o telemarketing. Então, como eu não estou querendo comprar nada a respeito de telemarketing, nenhum serviço de operadora, de nada, já nem atendo. Então, isso vai facilitar a vida do brasileiro em receber essas ligações indesejadas. Toca, se você não quer saber de telemarketing, o 0303, você não atende. Não fica aquela dúvida. Você vê um número, fala, eu não vou atender, vai que é telemarketing. Mas se não for? E se for alguém querendo precisar falar com você? Então, na dúvida, a gente atende. Aí atende, é telemarketing. É a operadora que está querendo vender mais serviço, mais não sei quanto de bônus de internet, aquelas conversas. Então, fica aquele transtorno. Agora está resolvido. A partir do dia 10 de março, começou a valer 0303. Você viu na tela do seu celular, é chamada de telemarketing. Atenda se quiser. E vai valer também para telefone fixo. Então, a partir do dia 8 de junho. Vai solucionar esse problema aí, porque isso aí vem incomodando as pessoas. E existem outros meios também da pessoa fazer lá através de aplicativo, de baixar aplicativo no seu celular. Mas dá uma trabalheira danada. E às vezes as pessoas nem têm tempo para ficar, porque tem que cadastrar, tem que inserir não sei quantos de dados, e inserir o número que você não quer receber a chamada. Mas eles trocam de número toda hora. Então também poderia colocar lá recusar a chamada atendimento de tal número. Mas eles sempre trocam de número. Mas agora não. Agora eles não têm como trocar. Porque qualquer coisa que eles fizerem vai vir 0303 de início. Aí, como eu disse, você que resolve, vai fazer ou não. Nós tivemos aí, durante a semana, uma notícia que foi veiculada em toda a imprensa nacional, na internet, para todo lado, a respeito de um filme que é daquele artista, Danilo Gentili, que é um apresentador de TV, escritor, jornalista, fazia stand-up, uma pessoa conhecidíssima na mídia, né? Um homem de mídia, um homem de imprensa, de rádio, de televisão, de internet. E ele fez um filme, né? Ele é roteirista de um filme. O filme se chama Como se tornar o pior aluno do mundo. Como se tornar o pior aluno do mundo. É o título do filme. Esse filme está sendo exibido na Netflix. E deu um bochicho danado, porque tem uma cena com o ator Fábio Porchat, e onde ele interage com duas crianças, e há ali uma fala sugerindo pornografia, ato sexual. Bom, como esse aqui é um programa que a gente analisa pelo lado jurídico, pelo lado da lei, então o que acontece? Esse filme é de 2017. Ele foi custodiado pela lei chamada Lei Rouanet, que era uma vergonha, né? Agora, com o governo Bolsonaro, passaram a régua e estão selecionando quem de fato tem direito a Rouanet, a verba dessa lei, porque é para aqueles artistas pequenos que estão iniciando. Para quem já é famoso, que tem fã-clube, que tem caixa, não precisa de Lei Rouanet. O que é isso? Cantor famoso querendo Lei Rouanet. Isso é para aqueles que estão ali começando,
aqueles conjuntos ainda que estão ali saindo da garagem, fazendo seus treinos, fazendo show, saindo pela vida artística, esse precisa do incentivo. Então a Lei Rouanet foi criada para isso, mas houve uma distorção de 180 graus e acabou virando uma bagunça, mas agora com o governo Jair Bolsonaro voltou àquela condição de ajudar quem precisa. Bom, mas nesse caso aqui, naquela época, 2017, eles receberam 3,5 milhões para fazer esse filme, né, do governo. Então, o imposto que o sujeito paga, que nós pagamos, todos os brasileiros, vai para o governo e do governo sai uma quantia saía para a chamada Lei Rouanet, que vai pagar um filme dessa categoria, né? Eu sou contra a censura, né? A própria Constituição Federal, ela não admite a censura, mas antes de se falar em censura, se fala em lei, né? O filme deve ser censurado. Eu vi muitas publicações. Eu acho que o filme não deve ser censurado. Eles tinham colocado que a censura, uma indicação de censura para os filmes, né, porque acabou a censura, vem escrito no filme. Esse filme não é recomendado para menores de 10 anos. Esse filme não é recomendado para menores de 14 anos. Então, no caso do Como se tornar o pior aluno da escola, não era recomendado para pessoas abaixo de 14 anos. Agora, o Ministério da Justiça subiu. Esse filme não é recomendado para menores de 18 anos. Está na Netflix. Agora, a Netflix a pessoa assiste reservadamente. Quem é que vai vigiar isso aí? Não tem como. Uma criança pode assistir. E as crianças sabem manusear isso. Internet, sabe manusear mais do que adulto. E quem que vai tomar conta disso? E as crianças vão assistir. Então, mesmo sendo contra a censura, a gente vê que tudo tem limite. Tudo tem limite. Desde que não avance no campo contrário à lei. Então, o que nós temos? Nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente a proteção total a respeito das crianças e dos adolescentes. Então, analisando essa cena, né, onde esse ator que eu falei, contracenando com duas crianças, ele propõe às crianças que o masturbe. E essa é uma atitude pornográfica. Então, vamos à lei, né? Não estou fazendo crítica a ator, ao diretor do filme, a ninguém. Nós estamos vendo pelo lado jurídico da coisa, né? Como foi, nesse caso, o Fábio Porchat, poderia ser o Joaquim, o Pedro, o Manuel, o Carlos, não interessa. É a atitude, né? Nós estamos analisando o crime. Então vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos de prisão. Então aqui, o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que esse crime é cometido por todos esses que eu acabei de ler. Quem dirigiu o filme, quem escreveu o roteiro do filme, quem fez a cena do filme, até quem reproduz o filme. Então, uma reclusão de 4 a 8 anos e multa para todas essas pessoas envolvidas nesse caso em concreto, que estamos tratando desse crime praticado dentro desse filme chamado Como se tornar o pior aluno da escola. Eu não assisti esse filme, não vou assistir, não recomendo para ninguém, mas esta cena em particular eu fui ver para poder comentar aqui, ver o que tem de errado ali, né? E fui ver no Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui. Então, não é crítica, é análise de lei. A lei que está dizendo isso, que é crime. Fazer qualquer tipo de atividade artística, como gostam de dizer, envolvendo criança e adolescente, cujo conteúdo seja de sexo,
sexo explícito ou não, pornografia. Então, poderia ter, no lugar daqueles atores mirins, existirem atores adultos. Estava resolvida a situação. Mas não. Ao invés de colocarem atores adultos, colocaram, para contracenar, atores mirins. Agora, análise também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais desses atores mirins que permitiram que seus filhos participassem de um filme que tem uma cena de pornografia. Então a responsabilidade começa pelo pai, pela mãe, depois vai para o diretor do filme, do roteirista do filme, de quem fez o filme, do ator do filme, de quem todo mundo que fez parte daquela filmagem. Abrange muito mais pessoas do que a gente vai. Não sei dizer se o Ministério Público entrou com algum tipo de denúncia contra todas essas pessoas a respeito da infringência do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E existem até mais agravantes, né? Nesse artigo, que é um pouco extenso e complexo, que devido ao nosso tempo aqui de programa, que é curto, não dá para a gente ficar comentando passo a passo. Mas no âmbito geral, é importante a gente deixar isso ao conhecimento do cidadão. A gente vai fazer um breve intervalo, já que a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estamos de volta. Vamos falar agora de um projeto de lei pela Câmara. A Câmara dos Deputados, né, aprovou, né, na quarta-feira, dia 16 de março, a proposta que torna crime a violência institucional caracterizada como submeter a vítima de infração penal a procedimento desnecessário, repetitivo, invasivo, que leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência. O texto já está aprovado e vai ser enviado à sanção presidencial. E o que é, em rápidas palavras, o que significa esse crime chamado violência institucional? Teve um caso também do Brasil, alguns anos atrás, que tomou o noticiário nacional aí, envolvendo uma modelo, uma promoter lá de Santa Catarina, Mariana Ferrer, que alegou que numa festa lá teria sido agredida sexualmente, que teria sido estuprada por um empresário lá. E aquilo teve uma repercussão muito grande, os jornais, rádio, televisão, internet, todo mundo falando sobre aquilo a respeito da Mariana. O Ministério Público ofereceu a denúncia, foi feito um inquérito policial, a autoridade policial entendeu que de fato houve aquilo, passou ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia, abriu o processo contra aquele empresário e o processo em aberto houve uma audiência, né? Que tem que haver audiência. Devido à pandemia, a audiência foi por videoconferência, né? Então, o réu estava lá, o réu não estava preso, o réu estava lá no escritório com o advogado, a vítima estava na casa dela, o juiz lá no gabinete dele, o promotor também, então está todo mundo ali, e como se fosse uma audiência presencial, só que é feito por videoconferência. Aconteceram duas coisas que virou toda essa audiência de perna para o ar, logo após a audiência ter sido encerrada.
no momento em que a vítima prestava as suas declarações, seu depoimento a respeito da forma como tudo aconteceu, o advogado do suposto autor, do réu, ele começava a interceder e a criticar a vítima, a zombar, a dizer palavras que denegriam a pessoa. O que aconteceu? O emocional dela se abalou tão grande que ela entrou em pânico, em choro. E foi uma coisa, uma situação complicada, vexatória por parte desse advogado, do autor, fazendo isso com a vítima. Aí aconteceu uma coisa, um site aí muito conhecido, chamado The Intercept Brasil, que ele requer muitas críticas, esse site, que eu não vou fazer aqui agora, porque não está dentro do nosso assunto aqui, mas não merece a menor credibilidade esse site Intercept Brasil aí. O que ele fez? Ele editou, ele pegou a audiência todinha, né, que foi feita por videoconferência, e editou, ou seja, ele cortou algumas falas e emendou. E aquilo entrou pela internet afora e foi um problema seríssimo, porque aparecia a moça chorando, a moça em situação ali muito pequena, se sentindo apequenada, né? Devido à crítica, às gracinhas que o advogado do autor fazia contra a vítima. E a pergunta que rodou pelo Brasil, mas o juiz não fez nada? O juiz é o presidente da sessão, o presidente da audiência, o juiz não fez nada? O promotor não fez nada? Pegou mal para o juiz, pegou mal para o promotor, o juiz teve que responder até no Conselho Nacional de Justiça a um processo, o promotor também. E depois ficou provado que na audiência o juiz admoestou o advogado, ele corrigiu o advogado, ele chamou a atenção do advogado para que não fizesse aquilo com a vítima. Ele era o advogado do réu. Mas na edição cortaram essa fala do promotor, cortaram essa fala do juiz e entrou como se deixassem a moça sofrer. Aí começou aquele negócio, poxa, ela já foi vítima de estupro, está ali, depois de algum tempo participando da audiência, tem que contar tudo de novo, como é que aconteceu. Aí vem o advogado do réu fazer uma gracinha dessa, ficar menosprezando a moça, a ponto dela entrar em pânico, em crise de choro, deu uma confusão danada. Mas o que acontece? Depois descobriu que isso aconteceu, mas que o juiz chamou atenção, que o promotor chamou atenção. Mas até então o juiz respondeu o processo, o promotor respondeu o processo. Agora eu não sei se esse advogado respondeu o processo, porque até onde eu li nas matérias, não. Era ele que deveria ser processado. Aí que eu sempre falo da ordem dos advogados do Brasil. Ela tem que selecionar. O Conselho de Ética da Ordem dos Advogados tem que tirar de circulação os maus advogados, porque isso não é comportamento de advogado. Não existe ética nesse advogado. Então, agora foi aprovada uma lei, né? Essa lei, o plenário da Câmara dos Deputados, como eu disse, aprovou e vai virar lei agora. Qualquer um que em audiência, que participar de qualquer tipo de violência contra a pessoa da vítima, violência que diz aqui, violência verbal, de comportamento, vai responder pelo crime. Então, se já existisse essa lei, esse advogado, além do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, ia responder por um crime, que é esse crime aqui de violência institucional. Pode responder o advogado, o juiz, o promotor, é quem participa da audiência. A audiência tem regra, a audiência tem ética, então não é permitido a nenhuma das partes se excederem. É aquele velho ditado, onde começa o direito, termina o direito de um, começa o de outro. O advogado tem que se portar de maneira ética, urbana, com educação, com respeito. E não é porque está defendendo o réu que ele pode sair atacando a pessoa da vítima, colocando em situação de vexame.
Então a gente vê que as coisas acontecem e tem que vir uma lei para regularizar isso aí. E dizendo que se acontecer de novo, quem praticar vai ser penalizado perante essa lei. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela atenção. Um grande abraço. Fiquem com Deus.